testando, testando, testando. Oi, testando, testando, testando. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Continua um A ou vai para um B? Continua o 1A ou vai para o 1B? 1A. Não, 1A. Se você quiser salvar no teu computador... É do Mauro. Ah, Não, deixa aqui depois. deixa eu só conferir aqui, deixa eu ver, porque às vezes... É isso mesmo. Tá certo. Bom dia, pessoal. Vamos estudar. Eu vou deixar ela mais baixa aqui para pegar a sua imagem melhor. Pronto. Muito bem, pessoal. Vamos começar. Antes da nossa leitura introdutória, eu compartilhei essa semana nos grupos um videozinho do professor Alexander Moreira Almeida, que no Brasil é incontestavelmente a maior autoridade em pesquisa no âmbito de saúde e espiritualidade. Coordenador do NUPES, Núcleo de Pesquisa e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele agora eu acompanho pelo Facebook e eventualmente a gente troca manda uma mensagem ou outra. E até ele estava agora, semana passada, foi para os Estados Unidos participar de um evento representando o Brasil. É alguém que realmente merece respeito. E ele compartilhou, né, um videozinho, eu compartilhei nos grupos, ele fazendo a divulgação desta obra do filósofo Alvin Plantinga, Ciência, Religião e Naturalismo. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Yale e tem uma longa trajetória de pesquisa em filosofia da religião. E essa obra, ele vai falar exatamente do aparente conflito entre ciência, religião e naturalismo. Tá? É um livro interessante, engraçado em alguns pontos,
mas para aquele que estuda a espiritualidade, é uma obra muito rica. Então, está lá no grupo, eu compartilhei essa semana, até eu compartilhei o link da Amazon, quem quisesse comprar. Deu para ver que eu comprei, né? E valeu. Uma outra coisa, a partir do dia 16 de maio, nós estaremos iniciando aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, a partir das 19h30, todas as segundas, com exceção de uma ou outra, por questões de compromisso, um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, especificamente da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. É um estudo híbrido, presencial, mas também será transmitido pelos canais da internet. Muito provavelmente, agora com a instalação da internet, nós vamos abrir para o Meeting. Então, quem quiser participar diretamente pelo Meeting, que ali você pode falar, eu vou projetar aqui na tela, né? Vai poder participar também estando de casa, tá? Mais alguma coisa, chefe? Bom, com a instalação da internet, pessoal, a gente tinha feito aquele comentário, né? Quem puder colaborar, quem puder, tá? Quem puder, não se sinta constrangido, eu não posso colaborar, então não vou participar. Deixe de ser bobo. Quem puder colaborar, né? Fala com a Regina, que é a tesoureira, que aí ela vai fazer o recolhimento dentro do que é possível colaborar para ratearmos as despesas dos nossos estudos. Ok. Eu queria, como leitura introdutória, olha, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de ter o pé no chão. Eu não tenho muita firula, não. Nós somos um grupo de intelectuais. Nós estudamos. Então, a palavra para isso é intelectual. Nós estamos desenvolvendo dentro do processo evolutivo, porque tem gente que acha que isso é ruim. Não lê o Livro dos Espíritos. Porque o processo evolutivo é intelecto moral. Então, nós aqui estamos avançando, pelo menos em um aspecto. Se nós aplicarmos fora dessas paredes aqui o que estamos aprendendo, nós vamos desenvolver o outro lado, o aspecto moral. Certo? E aí, tem muita gente que acha, porque nós estamos estudando, porque nós estamos aprendendo as coisas, porque a gente começa a entender como as coisas funcionam, que nós somos superiores, que nós somos melhores. Pessoal, nós somos mais comprometidos, porque agora pelo menos sabemos como funciona. E por que eu falo isso? É para não criar a ideia de que qualquer um que vem aqui, a gente cria a expectativa de que ele vai ensinar para a gente. Menino, Rose, quanto tempo você está estudando isso aí para chegar aqui e vai pesquisar para uma, vai perguntar para outro, sabe? Todos aqui estamos aprendendo. Todos estamos aprendendo. E isso nos coloca numa situação de um compromisso maior ainda. Eu estou fazendo essa fala introdutória porque o texto que eu vou ler trata especificamente disso. É um texto que está no capítulo Ideal Espírita. É um texto de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título é Dívidas. Dívidas. Onde Emmanuel, é um daqueles livros que Emmanuel analisa versículos do Evangelho, ele analisa o versículo 14 do capítulo 1 da epístola, da carta de Paulo aos Romanos. E o versículo diz o seguinte: pois eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. É um alerta de Paulo e um alerta de Emmanuel para nós que estudamos. Para nós que temos acesso a conhecimentos que muitos ainda não se tocaram, que são importantes. Isso não nos coloca num patamar de superioridade, nos coloca num patamar de responsabilidade. Somos devedores. E aí Emmanuel comenta assim: o apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. E a gente acha que só temos os débitos das encarnações passadas.
Não, temos os débitos do que adquirimos agora. Mas como é que eu devo? Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes. Nós somos credores da sabedoria dos mais experientes. Nós somos credores ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento de nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Isso quer dizer que, no momento que saímos por aquela porta, depois da aula de hoje, nós somos devedores àqueles que não estavam aqui. Porque tivemos o mérito de conhecer. E aí, para complicar e deixar o domingo mais animado, você é devedor de todas as pessoas que te cobram paciência, compreensão, porque você recebeu paciência e compreensão e, acima disso, amor de todos aqueles que já avançaram, que nos amam e cuidam de nós. Eu não preciso nem fazer prece. Professora Rose, é com a senhora. Obrigada, Enzo. Será que está conectado? Tá? Agora melhorou? Deixa eu ver. Então tá bom. Bem, pegando ali o gancho do Enzo, né? A cada experiência vivida, a cada aprendizado, nós mudamos a nossa estrutura mental. Nós mudamos o corpo físico e isso se expressa em comportamentos também diferenciados. O que a gente espera é sempre evoluirmos, né? Para cada vez melhorarmos nessa situação que chamamos de vida, né? Então eu acho que esse capítulo ele vai procurar explicar exatamente como é que ocorre essa interação mente, corpo e o pensamento. Como é que isso ocorre, né? Então nós, seres humanos, né, que nem a gente comentou anteriormente, passamos por um longo período evolutivo até o estágio atual de Homo sapiens, né? E nós colocamos também, né, conforme o livro da alma ao corpo físico e também olhando artigos científicos, que notadamente esse processo evolutivo ele está muito centrado na evolução do encéfalo, né? Em específico, uma área do encéfalo que nós chamamos de cérebro. E mais especificamente, numa região do cérebro que é a fronte, ou córtex frontal.
Tá? Então, nessa imagem, vocês têm um crânio, né, de um Neandertal, né, um dos ancestrais hominídeos, tá? E o crânio no comparativo, o crânio humano. Deixa eu ver se eu consigo pôr um laser para a gente visualizar. Ok. Então aqui nós temos o crânio humano e aqui do Neandertal. Então o que a gente observa é um volume similar, mas se observarmos a estrutura craniana, né, o Neandertal ele apresenta uma estrutura mais alongada e uma forma menos globular, que é o que a gente observa no crânio humano. Então, todos os estudos, eles, do desenvolvimento do encéfalo, do cérebro, ele, na verdade, vem de estudos da estrutura óssea, porque é o que se preserva nos registros fósseis, já que o encéfalo, ele vai se decompor ao longo dos anos, né? Então, a gente vai frisar essa questão do cérebro, né? Essa mudança na estrutura, porque isso vai responder à proposta do livro em relação a essa transição físico-etérico. Então vamos observar aqui um vídeo. Ele um dia obedece. Deixa eu ver. Não. Tem volume. Opa. Eu fui pôr aqui o laser. Vamos ver aqui. Você pode usar o dedo direto. Né? Ah, deixa eu ver. Ah, mas ele não tá. Eu fui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele. Oxi. É aquele vídeo lá, né? É um outro vídeo. Deixa eu ver como é que eu te desabilitar. Agora sim. Tem volume? Observem que as mudanças no encéfalo vão dar mudanças significativas na face. E observem a região frontal. O que está acontecendo? Vocês têm aqui no vídeo os milhões, a idade em milhões de anos e a espécie, né? Que a gente já tinha conversado anteriormente. Voltando ao que o Enzo falou, a cada aprendizado, a cada experiência vivida, isso fica registrado no nosso encéfalo. E ao longo de milhares de anos, nós estamos vendo essas mudanças. E essas mudanças, elas estão ocorrendo nesse exato momento.
Então o ser humano ele está num caminho contínuo desse processo evolutivo, onde a cada ciclo de vida e morte, o princípio inteligente se aperfeiçoa. São aquisições perispíriticas que refletem na organização celular e orgânica. É o que o livro chama de anatomia e fisiologia transdimensionais, em uma interface físico-etérica. Como é que será que isso está ocorrendo, né? Se observarmos aqui, nessa imagem, foi um artigo científico da evolução do cérebro de Homo sapiens. Então, é a nossa espécie, né? Esse aqui é um dos primeiros registros fósseis conhecidos da espécie Homo sapiens, né? De cerca de 300 mil anos atrás. E aqui, deixa eu ver, eu vou pôr de novo o laser, mas espero que ele não trave. E aqui nós temos o comparativo do Homo sapiens moderno, nós, né? Então a gente observa que o cérebro, né? E aqui observando o crânio, né? Ele é menos alongado que no comparativo da própria espécie há 300 mil anos atrás, e ele é mais globular, e a região do neocórtex frontal ela está mais desenvolvida. Então são mudanças anatômicas que refletem a mudança a nível celular e que refletem uma expressão de pensamento, né? Então essas mudanças, elas parecem ter acumulado, né? Ou acomodado, avanços importantes na função cerebral humana. Então, o cérebro é o gerente do corpo físico. Ele recebe e repassa os comandos da alma, o presidente, aos vários setores do corpo material. É o que chama, a proposta do livro da interface físico-etérica. Ou seja, em outras palavras, o metabolismo corpóreo, a fisiologia corpórea, ela está subordinada à direção espiritual. Aí entra uma série de dúvidas que conforme eu fui lendo o capítulo, veio mais interrogações do que respostas, né? E é algo que aqui eu vou colocar para a gente exatamente discutir e tentar melhor compreender o significado. Como que a alma exerce esse comando no corpo físico? Como esse processo, todo esse processo, se reflete no metabolismo celular, se reflete nas reações orgânicas, na fisiologia, a tal ponto que isso vai alterar e afetar toda a organização e a estrutura da célula e dos órgãos que são formados por células. Em outras palavras, como ocorreria a interface físico-etérica? E como, dentro dessa interface, o nosso foco hoje é a evolução justamente do cérebro, como é que ocorreria a interface mente-cérebro? Dentro dessas noções iniciais, eu acho que nesse ponto que você colocou na parte do metabolismo, é uma coisa principalmente para o pessoal mais jovem, né? Que a gente está vendo a estrutura anatômica do cérebro, a mudança durante esses milhões de anos. Mas junto com essa mudança anatômica, tem a grande questão que você colocou aí, a fisiológica. Porque, diferente de outros animais, a quantidade de irrigação de sangue cerebral nossa é absurdamente maior do que qualquer outro animal. E a capacidade de captar a glicose para utilizar como motor desse metabolismo também é absurdamente
de irrigação nossa é muito maior e no sangue, e a capacidade de usar a glicose também é absurdamente maior. Por essa necessidade, né, dessa interface físico-etérica. Então, a gente precisa a matéria agindo para auxiliar o espírito, a alma. Então, tem um negócio de mão dupla. Exato. É uma ferramenta fantástica isso daí. Isso que você coloca é muito importante, porque, assim, em termos evolutivos, o cérebro é um órgão caro. Assim, caro, porque ele consome muita energia, né? E se a gente, assim, for extrapolar, o aumento, você tem um aumento do metabolismo encefálico durante o sono, né? Aí é uma outra história, o que está acontecendo durante o sono, mas enfim, realmente talvez ele perca bem pouco para o trato gastrointestinal, mas em termos de demanda metabólica é extremamente dispendioso, né? Então essa integração, né, mente-cérebro, ocorreria através dos chamados chakras ou centro de força coronário e frontal ou cerebral. Então, esses centros de força, eles trabalham em sintonia e sincronia no gerenciamento e encaminhamento das ordens do princípio inteligente, cumprindo a sua função na interface físico-etérica. Bem, mas vamos conhecer um pouquinho mais em relação a esses centros de força. O centro de força coronário é uma peça fundamental à mente. Esse centro, ele transmite impulsos, avisos, ordens e sugestões mentais ao centro frontal. E a partir do centro frontal, essas sugestões mentais ou esses fluidos mentais, eles são repassados aos órgãos, tecidos e células do corpo. Bom, mas vamos entender um pouquinho mais, né? O centro coronário, ele está ligado à glândula pineal, enquanto que o centro frontal está ligado à glândula hipófise, né? Detalhes a gente vai ver mais para frente em termos de fisiologia do funcionamento dessas glândulas. Mas para a gente fazer uma localização anatômica, né? Então, aqui eu tenho em vermelho a localização anatômica da glândula pineal que fica atrás do cérebro, né? Se você traçar uma linha imaginária nessa região entre os olhos e o centro do cérebro, quando as linhas se encontrarem, aproximadamente você vai ter o posicionamento anatômico da glândula pineal, que até os hindus, né, colocam uma joia, né, que é o terceiro olho, que isso são coisas mais para frente para a gente discutir. Mas a glândula pineal, ela tem inúmeras funções já conhecidas e uma delas é que ela atua na transdução de sinais eletromagnéticos e transforma esses sinais eletromagnéticos em neuroquímica. Tá? E isso vai ser muito importante para o que a gente vai falar na sequência. E aqui nós temos a posição anatômica mais anterior da hipófise. Tá? A hipófise, ela é uma glândula que ela é chamada de glândula mestre, porque ela vai regular todo o funcionamento endócrino do corpo. Tá? Bom, mas para a gente entender um pouquinho mais, né, aonde estão exatamente essas estruturas dentro da anatomia do cérebro? Elas estão numa área no interior do cérebro que nós chamamos de diencéfalo, que é essa área em vermelho. Tá? Então é no centro.
ali na parte interior, né, do cérebro. Tá? O diencéfalo, ele tem várias estruturas, tá? O tálamo, hipotálamo, epitálamo, que é a pineal, subtálamo, e se localiza numa região que a gente chama de terceiro ventrículo, aonde está circulando o líquor. Por que a gente, óbvio que aqui a gente não quer que ninguém saia expert na parte anatômica, mas são estruturas que vão ser importantes para o entendimento exatamente dessa interação. Tá? Então, a região do tálamo, que na verdade corresponde à maior parte do diencéfalo, nessa região confluem todas as vias aferentes sensitivas, a visão, audição, tato, né? Então essas vias que eu percebo que está acontecendo, levam sinais via redes neuronais para essa região do tálamo, que vai processar e transmitir essas informações dos sentidos. Então ele está recebendo aqui uma série de impulsos. Além dele receber, ele transmite esse impulso para a região mais nobre, que é o neocórtex, que é a superfície, né, do cérebro. Então ele vai transmitir todas as informações dos sentidos através de conexões nervosas. O hipotálamo, que também está presente aqui, juntamente com a hipófise, que aparece, né, aqui nessa região, em conjunto, essas estruturas vão produzir e regular neuroquímicos, que vai fazer o controle de uma série de funções orgânicas via glândulas endócrinas, que vamos ver nas aulas subsequentes. A pineal, que a gente já falou, né, uma transdutora de sinais e também de emoções, e o subtálamo, que tem a função motora. Tá? Eu vou colocar um vídeo, deixa eu ver se eu consigo tirar o laser. Então aqui nesse vídeo, nesse GIF, na verdade, vocês têm toda essa área que está mostrando, cheia de sulcos e giros. Acabou de retirar. É a região do córtex, né? Aqui a área mais profunda, o diencéfalo. Ambos constituem o que chamamos de cérebro. E aqui mostrando melhor a área do tronco e aquilo que foi colocado. Eu tenho um sistema de irrigação sanguínea bastante rica para manter o funcionamento neuronal, né? Conforme coloca o livro, então essa região mais nobre, o córtex, é a principal sede de interface inteligente entre o perispírito e o corpo físico, oferecendo ao espírito o cardápio de opções quânticas para a construção da realidade orgânica. Então essa sede, esse centro da razão e da inteligência, da cognição, da percepção, da atenção, da memória e da emoção. Desculpa. Eu trouxe um modelo anatômico, né, de um encéfalo, para quem assim, né, porque alguns já têm mais familiaridade, outros não. Então depois, se der tempo ao final, aí vocês podem, né, manusear e observar essas estruturas que eu acabei de colocar, né? Que nem nós falamos, nós temos diversas áreas cerebrais, né? Acabamos de ver o diencéfalo, né? Só que as áreas, apesar delas agruparem funções específicas, uma área se comunica com a outra através das conexões nervosas. Lembram daquele experimento que a gente viu da plasticidade neuronal
do rato na gaiola com brinquedinho e o rato de uma gaiola sem nada. Então, as células, né, que compõem a unidade estrutural e funcional aqui do cérebro, que são os neurônios, elas estão se comunicando. Elas estão conectadas. Então, o que acontece numa área, ele de certa forma é refletido nas outras áreas cerebrais. A capacidade de comunicação vai depender muito da minha vontade, do meu esforço em produzir essas conexões. Lembra que a gente estava comentando, eu falei, olha, se eu sou um neurônio, eu me comunico aqui com esse grupo, mas se eu quiser, eu posso desenvolver mais conexões e me comunicar com todos aqui ao mesmo tempo, imaginando que vocês também são neurônios. Então isso é a plasticidade, é essa capacidade do cérebro em se modificar. Por isso que a gente está observando que uma modificação na anatomia. A modificação anatômica é um reflexo da modificação das células, através de mecanismo que a gente chamou de plasticidade neuronal, que é algo que a ciência já está bem consolidado. E essa plasticidade eu desenvolvo através de estímulos adequados, através de leitura, através de várias formas e através do pensamento. O que será isso, né? Voltando aqui à região do tálamo, a literatura ela mostra uma conexão bastante interessante. O tálamo, então, é o ponto de reunião das informações aferentes físicas, do corpo físico, todas as vias sensitivas. E também é um ponto de reunião de informações mentais, provenientes do centro coronal, que adentrou no corpo físico através do que ele propõe glândula pineal. E a partir desse ponto, que é o tálamo, um componente do diencéfalo, que é uma das áreas do cérebro humano, ele vai comandar o centro fronto-hipofisário, porque a hipófise ela vai fazer o controle glandular de todo o corpo. Então é uma área de convergência, né, de estímulos, de informações. Por este sistema verte o fluido mental, uma secreção da mente e não do cérebro, que se difunde pelos caminhos neurais a todo o córtex, de forma consciente via glândula pineal ou subconsciente através dos microtúbulos. Microtúbulos é uma estrutura componente do citoplasma neuronal, que a gente vai falar um pouco mais na nossa próxima aula, ok? Tudo tranquilo? Então, esse fluido mental é uma energia que se expressa no pensamento. O pensamento é matéria, conforme ele coloca a semelhança dos elementos da tabela periódica. Então, pensamento é matéria, é energia. E esse pensamento, essa energia, ela pode se propagar e irradiar sob o comando da vontade do espírito. Através da vontade, eu tenho a modelagem dessas ondas do pensamento, ou o que ele chama de partícula do pensamento. E essa irradiação forma o que chamam de psicosfera, ou halo psíquico, ou aura.
Então, a partícula do pensamento, ela tem características próprias de acordo com o indivíduo. E exerce, ou seja, essas partículas exercem o seu efeito através de características de individualidade, de qualidade, de quantidade, de aplicação. O que confere a essas partículas, a essas ondas, né, essa energia, a sua natureza harmonizadora ou desarmonizadora. Então, o pensamento, ele tem força de criação. O pensamento é criador. E, em relação ao pensamento, eu sugiro a leitura desse livro do Leon Denis, né? Muitos conhecem, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde tem aqui alguns capítulos que falam sobre pensamento e vontade. E essa fala, o pensamento é criador, foi tirado aqui do capítulo do livro. E o interessante, né, que se a gente pegar a fala científica, né, Ramon e Cajal, ele diz a mesma coisa com palavras diferentes, né? E ele foi um dos primeiros cientistas que fizeram a coloração e estudou a unidade funcional e estrutural do cérebro, que são os neurônios. Então, as falas são semelhantes e se complementam. Essa psicosfera, ela age sobre o próprio indivíduo que a criou. E também há outro a que se destina, através da oração, do passe, meditação, numa ação orgânica benéfica, porque nós sabemos que essa onda de pensamento, ela consegue adentrar no corpo via centro coronal, glândula pineal, tálamo e demais estruturas, porque ali está ligada a hipófise, que faz o controle das glândulas do corpo. Então, tudo que eu vou secretar está sob o comando desse pensamento. Em outras palavras, né? Se tirarmos o automatismo, essa força do pensamento, ela tem como exercer esse controle. Então, esse fluido, só que uma vez formado esse fluido do pensamento, ele recebe interferência dos planos espirituais. Isso gera um círculo de força entre esses planos físico e extrafísico, de forma a inspirar, influenciar e intuir aquele que gerou o pensamento. E outrem, né? Por isso, orai e vigiai vossos pensamentos. Eles têm força criadora, porque eles atuam na matéria. Eu vou pensar isso, mas vai ficar só no meu pensamento. Parece que não, né? Tal fenômeno pode levar à evolução individual e ou comunitária e também a interferências simbióticas ou parasitárias do pensamento próprio ou de outrem. Então, eu achei assim, essa parte muito reveladora no significado de como o pensamento afeta a estrutura corpórea, a estrutura física, né? E eu, como cientista, né, quanto mais a gente observa na literatura científica, parece que converge exatamente para esse caminho. Então, eu achei incrível isso. O plano físico é o berço da evolução, que o plano espiritual aprimora, enquanto se aprimora a evolução do princípio inteligente. Evoluções terrenas
ocorrem inicialmente no plano espiritual, para então serem induzidas no plano físico. E... Oi. Antes, nós vamos para frente, atrás ali, você comentou do pensamento. Aí tem vindo a influência da gente estar aqui e te influenciando o teu pensamento também, né? Sim. E aí eu pensei na partícula, que ela também tem momentos que a gente interfere na partícula, né? Que uma hora ela é onda, outra hora ela é... Aí você isso em cima disso. Enquanto partícula, né? Essas partículas, elas têm intensidade, né? Elas têm direção e intensidade. E essas partículas, elas podem se somar a outras partículas que são semelhantes. Então, quando, por exemplo, você faz a oração do Pai Nosso, a gente fala Pai Nosso. Esse pensamento, ele na verdade cria essa psicosfera que se soma às outras psicosferas durante o momento da oração. Então, o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, ondas cerebrais ou fluidos mentais de mesma sintonia, intensidade, magnitude, eles se convergem. Então, em outras palavras, você tende a se aproximar daquilo que lhe é semelhante. Não sei se era isso, Mauro, que você queria que eu... A gente influencia mesmo com o pensamento, né? Um ato, né? Algumas coisas. Sim. Eu imagino até que no trabalho das pessoas, se tiver um pensamento, você influencia para o bem ou para a dificuldade, né? Se tiver no trabalho, tiver um pensamento, se a pessoa estiver conectada na mesma partícula, parece que influencia a partícula lá, né? Então a gente tem essa capacidade também. Isso, que é o que ele coloca aqui, ó. Interferência simbiótica, né? Em termos de simbiose, onde todo mundo evolui, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo é em sintonia, ou parasitária. Então o pensamento, ele tem essa força, né, de matéria, porque ele é uma partícula, ele é uma energia ainda pouco conhecida, né? É diferente quando você imagina a energia de um fóton de luz. A energia do fóton de luz hoje está bem estudada, né? Então ela é captada por células fotorreceptoras, que vão interpretar e transformar essa energia do fóton em energia eletroquímica, que é transmitida para a região do córtex cerebral, chamada occipital, e que você interpreta isso como uma imagem. Então existem energias que hoje já são cientificamente bem conhecidas e bem trabalhadas, né? A energia do pensamento, né, pelo menos aqui para mim, né, porque que nem o Enzo falou, a gente está aprendendo. Eu tive que estudar aqui esse capítulo, porque realmente a cada leitura uma descoberta, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, no meio deles estarei. Coletivo. É coletivo. Exatamente, é bem isso. Então, eu sinto, né? E a fala do Vanin cobriu bem isso. Eu sinto essa sintonia. Então, essa onda do pensamento de vocês me ajuda aqui. Às vezes, né? Às vezes fala assim, o Enzo falou muito bem, né? Quem está lá falando sabe tudo. Não sabe nada. Está igualzinho. Só que a força, essa energia do pensamento de vocês,
está interferindo aqui na minha e eu recebo isso e consigo seguir uma sequência lógica. Então não sou eu, somos nós. É uma anteninha. É uma antena, exatamente. Quando a gente conseguir manipular melhor essa antena, né, desenvolver essa percepção, eu acho que aí uma série de evoluções na estrutura cerebral vão estar ocorrendo. E a gente transforma essa forma de pensar em verdades, porque a gente está pensando no pensamento de forma positiva, forma harmônica e positiva. Só que hoje a gente ainda vê muito no mundo ao contrário. Ou seja, a pessoa que está pregando alguma coisa totalmente desarmônica, e isso atinge o pensamento da outra pessoa, que começa a pensar isso, aí você cria uma população ligada àquele pensamento inicial. Então existe toda essa força, tanto para o bem quanto para o mal, né? Realmente hoje está complicado, né? Ainda bem que aqui eu me sinto protegida. Não sei se vocês se sentem assim. Não sei o que é que tu estás vinculando, bebê. Realmente, você tem forças de pensamento que se materializam e que você não acredita. Você não acredita. Então, a realidade que esse pensamento ou esses pensamentos concretizam é o que nós vivenciamos hoje. Então, são realidades extremamente diversas, conflitantes, mas, graças a Deus, a gente também tem os nichos, onde o pensamento é simbiótico e não parasitário, conforme o... Você está falando aí algo assim que nós estamos dando os pródromos, já andamos muito, mas você está colocando de uma forma muito didática e cientificamente reconhecido, foi isso que você falou? Então, o que você está cuidando? Você está dando os pródromos do nosso cuidado da saúde mental, que é a base de toda a nossa evolução. Em cuidando da saúde mental, eu vou aprender a mudar o meu comportamento. Em mudando o meu comportamento, eu vou estar resiliente. Nós estamos aprendendo a nos tornarmos resilientes justamente para saber onde está a diferença, onde está o comportamento, onde está a alteração, interferência de simbiose e parasitismo. Provavelmente, se você fizer um relato, um estudo das regiões do Brasil, por exemplo, no caso de suicídio, não me lembro agora o nome, mas existe uma cidade, se não me engano, no Rio Grande do Sul, em que o índice de suicídio é maior que a média nacional. E isso, provavelmente, essa psicosfera do ambiente está muito parasitária com aquela característica. Então, olha como a coisa nós estamos avançando, que agora está vendo de uma forma muito didática, muito palpável. Você está falando de uma forma palpável, a pessoa começa a aprender. Então eu tenho que mudar o comportamento. Sim, teu pensamento, da tua atitude, mudança de hábitos. Aí você vai escolher se quer uma simbiose ou se quer um parasitismo. Parasitismo é parasitismo espiritual. Trocando figurinha, o corintianinho está lá no Alasca. Quietinho, mas você está trocando com ele. Sim. Você escolhe. Entendeu? Olha como é interessante. Por isso que eu falei uma vez aqui, vou repetir. Mais à frente, não teremos patologias mais. Essa matéria, patologia, vai ficar para a história. Com certeza. E nós vamos estar num lado assim, mas isso Não é tão rápido assim, isso aí é para o mundo de meditação. Isso é para o mundo de meditação. Talvez a gente nós aqui na carne não vamos chegar nesta carne. Imaginação. E é interessante que eu também estava estudando essas coisas, eu vi o seguinte, eu falei assim, você sabe, assim, nós já
que dá vida a ela, que é o espírito, que esse é rebelde. Não é a carne. A carne é fraca. É o espírito que é fraco, é inconsequente, é ignorante. Então ela vem na carne que precisa segurar o caboclinho que está dentro de você. Através do quê? Você falou, mais a função da sua vontade. Então o espírito da capacidade para a matéria aqui, fala assim, não, isso eu não vou fazer não. Mas não é o espírito que está fazendo isso, é a carne em convivência com ele, com essa capacidade de discernir, de escolher o livre-arbítrio. Se você soltar o bicho, vira o que a gente conhece, o desequilíbrio de tudo que você possa imaginar que você já viu aí. Por quê? Porque você não deu, não quis esse conhecimento que proporcionou que essa segura o bicho encravado, está preso aqui, não, você não vai, não vai, e a carne que segura. Entendeu? Coisa fantástica. Nós estamos indo na essência da patologia, da doença, da evolução. Mas brilhantismo, fantástico. Nós posso contribuir um pouquinho na área médica, né? Mas ouvindo até todas essas considerações do Dr. Vlamir, eu sou promotora de justiça, trabalhei 5 anos e meio em Marechal Cândido Rondon, né? Lá tem um hospital até psiquiátrico. Eu percebi, enquanto promotora, eu trabalhava também na área criminal, saúde pública e tal, que lá em Rondon tinha um índice muito maior de suicídios do que outros locais que eu havia trabalhado. Isso era fato e eu via empiricamente no sentido de inquéritos policiais chegavam na minha mão. Então, assim, números, né? Eu sempre tive muita dificuldade, porque eu não conseguia relacionar, mas por que isso e tudo mais, e aí estava aquela coisa. Aqui tem mais suicídio porque também tem um hospital psiquiátrico, mas não eram pacientes do hospital, né? Era o povo. Ou então aqui tem exatamente o hospital porque tem aqui na região mais pacientes e aqui vem o hospital. Mas enfim, não era também a minha área de atuação, mas eram coisas que sempre me deixavam muito assim, com a antena ligada. E eu percebi que também, diferentemente de outras cidades que eu já havia trabalhado, do mesmo tamanho, lá inclusive havia atendimento nas unidades de saúde, né, SUS e unidades, o atendimento de psiquiatria no atendimento mesmo, né? O que eu achava muito legal, ai que bom que tem a disposição, mas também preocupante no sentido, puxa, mas se tem é porque tem demanda, se tem demanda é porque a população está precisando mais. E de outro lado, somando a tudo isso, como eu também atuava em várias áreas, porque lá é uma área intermediária, são 2 promotores, eu também trabalhava na área de família, né, infância, enfim. E aí eu comecei a ver também um padrão de comportamento das pessoas, né, com problemas como muita dificuldade de se fazer conciliações. Então eu trabalhava no Juizado Especial Criminal, que são coisas pequenas, ameaças, brigas e tudo mais. Era impossível fazer conciliações. As pessoas não, elas, sabe aquela coisa assim, eu pago 300 mil para não pagar 5 mil, sabe? Mas não abro mão. E até chegou um ponto que foi para mim o ápice, que eu nunca vou esquecer, porque eu fazia também atendimento de família, de um filho que levou consigo o pai bem velhinho, em vida ainda lá, para saber como eles tinham que fazer para ele, filho, já que ele cuidava do pai, receber mais herança quando o pai morresse do que os outros irmãos, porque já que ele cuidava. E tudo isso levou o pai junto. Eu fiquei tão chocada com aquele pensamento, porque a preocupação dele era isso, porque ele merecia mais, então ele já queria se garantir nesse sentido. Enfim, para mim, eu achei que era uma mesquinharia e tal, mas era assim, muito corrente. E aí agora, como o doutor está me falando, e estudando isso, essa psicosfera, para mim, que eu via aquela coisa, eu sabia que tinha ligação, mas eu não sabia como ligar todos esses fatos, né? Agora, essa situação da psicosfera, para mim, faz muito sentido, porque eu via assim, né, muitos problemas de interdição judicial, quando a pessoa, né, não tem capacidade de se gerir, muitos casos de interdições, muitos casos
possibilidade de homicídio, muito problema familiar, muita dificuldade de se conciliar coisas bobinhas, de vizinhos, né? E aí a gente vai entendendo. Eu também trabalhava lá no hospital psiquiátrico, na verdade, a pessoa fazia parte do controle, quem entra, quem sai, só se retrasa e tal, né? E muita tristeza, eu ia às vezes, algumas vezes fazer visita, né? Mas era muito constante. E essa coisa do suicídio era enorme e era um caso assim. Tinha um revés financeiro, perdi a safra, me mato. Era muito simples. E eles se matavam tomando um enforcado, a maioria enforcado, ou tomando veneno. Né? Então, assim, aquela coisa que corroía. E era muito. E aí eu tive alguns casos também muito graves de problemas mentais, de um filho, inclusive, que arrancou a órbita do olho, o olho da mãe, a crise. Então, assim, era uma coisa muitíssimo pesada. E eu nunca consegui entender muito onde tudo isso estava. E para mim agora, tá claro, a psicosfera. Eu trabalhei em Guaíra também, pouco tempo. E lá, então, olha, eu vou dizer outras coisas, né? Eu de Guaíra, enfim. Mas eu fiquei lá 6 meses e eu quase enlouqueci, né? Porque parece que é uma coisa que está no ar. Eu não sei definir. É uma coisa assim, ó, que igual você está no globo, aquilo, e parece um caldeirão, era a sensação que eu sentia, sabe? Então, realmente, a única explicação é a psicosfera, né? É esse pensamento que revela a sua realidade. Então, você... O planeta está passando agora. É o que o planeta, com certeza. Uma mudança até na Constituição, sem ir para o lado político, mas entrando no lado político, o Estado não pode mais ser laico. Sabia disso? Nós temos que mudar esse conceito. Estado, não. Sim, você escolha, não é proselitismo, não é isso. Mas o Estado tem que ser espiritualizado. Tem. Nós vamos mudar tudo. Aí tem que mudar desde a questão da educação, que são o futuro, né? Não só do nosso país, mas o futuro do mundo, né? Uma educação de fato, que possa efetivamente fazer com que o indivíduo evolua e compreenda a sua realidade. Quer dizer, nós temos aí um processo longo, né? E é o que o livro propõe, né, nesse estudo da anatomia e fisiologia transdimensional. Exatamente essa interface, né? E que nem eu coloquei, hoje ficou assim, né? Como anteriormente também, né? Nós estamos juntos falando, né? Não sou eu, porque as falas, elas encaixam e complementam perfeitamente em situações reais, né? O que às vezes a gente, né, conflui em dados científicos, dados mais da espiritualidade e que revelam uma verdade, né? E dentro dessa simbiose de conhecimentos, eu vou pedir para a Ana, é a Ana que vai fazer a apresentação, ela vai mostrar para nós um caso clínico, né? Aí ela vai explicar direitinho, não sei se tem mais algum questionamento, mas se bem que a gente pode continuar, né, mesmo após a apresentação. Só uma pincelada rapidinho, Rosa, que você colocou essa questão da educação. A formação dos indivíduos até a década de 90, no sistema pesos e contrapesos, nós tínhamos a nossa educação dentro de casa, em que pai e mãe falavam o que é certo e o que é errado, e quando você atingia a idade adulta, você fazia uma filtragem em cima de todo esse teu conhecimento antecessor, e ali você começava a desenvolver as suas próprias atitudes. Agora, com a intervenção da internet, esses pesos e contrapesos se perderam totalmente.
não existe mais um núcleo familiar. Eu pertenço a um youtuber que só fala asneiras, cria um ambiente para aqueles seguidores dele, porque eu acho incrível. Meus filhos, às vezes, né, o YouTube, eu fico horrorizado. Eu brigo com eles, falo, não pode ouvir isso daí. A pessoa tem 5 palavras que ela usa o tempo todo. Mas é aquele mundo que está sendo criado para ele. Então, o mundo é isso. Tá? E os pesos e contrapesos acabaram se perdendo nesse processo. Agora, como é que a gente vai lidar com essa parte da educação, de se formar? Como é que você está numa esfera complicadíssima, infinita em relação ao que a gente tinha até os anos 90, porque era aquele núcleo familiar, núcleo de poucos amigos dentro de uma pequena cidade, e aquilo lá que desenvolvia o ser. Hoje, você vê um tanto de pessoas perdidas, né, que não sabem quem são, o que fazem, porque o Instagram é o Éden, é o paraíso na Terra, e a minha vida não é assim. Né? Sim. E aí vem o sofrimento, a angústia, e aí como se forma isso daí? É a complexidade do mundo globalizado. É a nossa base, é isso que a gente tem que pensar. São questões complexas, né? Nesse mundo altamente complexo e que, por exemplo, acho que nenhum de nós aqui imaginaríamos estar vivenciando hoje uma situação, né, de guerra, pelo menos tão midiática, né? E me espantou quando uma jornalista, né, comentou que aí eles pegaram um avião que tinham derrubado, pegaram os diversos fragmentos do avião, transformaram em chaveirinho e está sendo vendido a $1.000. Eu fiquei pasma, porque a jornalista falou isso de maneira até, olha que interessante, olha, né? Eu falei, meu Deus, né? Como um bom resultado da guerra, né? Olha, vamos ganhar. Então, o lucro, né? O lucro, eu acho que tudo isso, né? É o lucro acima de tudo e de todos, que faz com que as coisas se desvirtuem, né? Você não sabe. Essa complexidade, exatamente essas questões do pensamento que se refletem numa realidade, por exemplo, extremamente preocupante, conforme foi relatado, né? Onde eu tenho suicídios, onde eu tenho transtornos mentais, eu tenho uma série, né, enfim, de questões a serem trabalhadas, né? Então eu vou chamar a Ana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Caroline e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a influência da religiosidade e espiritualidade na hipertensão arterial sistêmica, com base principalmente no trabalho de Giancarlo Luchetti e colaboradores. Então, sabemos, né, que o coração tem 2 movimentos principais, que são de sístole e diástole, no qual a sístole consiste na contração do coração, pelo qual sai o sangue e vai para os vasos, e a diástole, no qual há um relaxamento e a entrada do sangue pelos vasos para o coração. E quando da sístole, que o sangue vai para os vasos, há uma resistência, um atrito do sangue com os vasos, e é esse atrito o qual é aferido pelo esfigmomanômetro que vai nos dar o valor, então, da pressão arterial. Quando essa pressão excede os valores de 140 por 90 milímetros de mercúrio, passa a se considerar, então, que o paciente está com uma hipertensão de grau 1.
No Brasil, acreditam-se que há aproximadamente, então, 30 milhões de hipertensos e apenas 10% de todo esse valor de pacientes estejam com a pressão arterial controlada. E isso representa, né, a hipertensão arterial sistêmica representa um fator de risco para o desenvolvimento de outras complicações, como infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, doença renal crônica, e isso vai gerar custos médicos, socioeconômicos elevados e dentre outros problemas gerados pelas complicações desse problema. As causas da hipertensão arterial ainda não estão completamente elucidadas, mas acredita-se que a sua origem é centrada multifatorialmente e multicausal, possuindo então relação com fatores genéticos, hipertensinogênicos, dos quais entrariam a obesidade, a resistência à insulina, ingestão de álcool, a qualidade da dieta, o sedentarismo, a influência sobre os fenótipos intermediários, a ingestão de sódio, reatividade vascular e a contratilidade cardíaca. Então, o envolvimento e o conhecimento de todos esses fatores e a influência desses dentro do organismo dos pacientes é essencial para planejar a prevenção contra não só a hipertensão, mas as demais complicações causadas por ela e a terapêutica envolvida. Então, de acordo com uma meta-análise do Gasperini e colaboradores, evidenciaram que os pacientes que possuíam maior resposta a agentes causadores de estresse psicológico ou emocionais tiveram 1,2 vezes mais chance de desenvolver a hipertensão. Em 2003, em outro trabalho também dos mesmos autores, demonstraram que a raiva estava diretamente associada com a pressão arterial sistólica. Então, nesse contexto, a influência dos fatores psicológicos e estressantes comportamentais torna-se de profunda relevância e diretamente relacionada com possíveis patologias como a hipertensão. Os estudos apontam para uma relação entre a religiosidade e a espiritualidade com desfechos clínicos, laboratoriais, incluindo a diminuição de níveis de cortisol e mortalidade. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a influência do cortisol nas patologias. E outros estudos também demonstram uma menor reatividade da pressão arterial em pacientes com uma maior religiosidade. Então, o cortisol, ele é elevado quando a gente se expõe a situações estressantes. E, em decorrente a essa elevação do cortisol, há um aumento da concentração sanguínea do açúcar, um aumento da memória e atenção, um aumento na pressão sanguínea, um decréscimo na sensibilidade para a dor, um decréscimo de serotonina, supressão do sistema imune e ocasionando diversas reações em todo o organismo. E até o momento, uma pesquisa com maior número de participantes nessa temática de espiritualidade e religiosidade foi uma subdivisão do estudo do The Third National Health and Nutrition Examination Survey, que esse estudo foi publicado em 2006, teve 14.475 participantes adultos, nos quais a religiosidade foi avaliada de maneira extrínseca. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois também sobre a religiosidade intrínseca e extrínseca. E a hipertensão foi definida como a pressão arterial medida por esfigmomanômetro com níveis pressóricos maiores ou iguais a 140 por 90 milímetros de mercúrio ou o uso de antihipertensivos. Como resultados, a gente obteve que a frequência religiosa semanal esteve associada a uma prevalência de menor hipertensão em comparação àqueles indivíduos que não frequentavam nenhum tipo de serviço religioso. E essas pessoas que frequentavam a igreja pelo menos uma vez por semana possuíam uma pressão arterial sistólica 3 milímetros de mercúrio menor do que aqueles que não frequentavam.
Em um outro estudo de Koenig e colaboradores, foram avaliados 3.963 idosos, dos quais participavam do estudo EPESE da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e esses participantes foram questionados se possuíam ou não hipertensão e se utilizavam ou não antihipertensivos. E a pressão arterial dos participantes foi aferida durante a entrevista. Dos participantes que frequentavam serviços religiosos e rezavam ou liam algum tipo de literatura religiosa com frequência, tiveram uma menor chance de ter hipertensão diastólica, ou seja, 40% menor de chance do que aqueles que não frequentavam. Em um trabalho de Masters e colaboradores, foi avaliado também a orientação religiosa e a reatividade da pressão arterial a estressores cognitivos e interpessoais. Nesse estudo foram avaliados 178 participantes, dos quais 75 eram idosos e 103 eram jovens. Esses participantes foram submetidos a duas tarefas: um estressor cognitivo, que seria o cálculo aritmético, e um desafio interpessoal, no qual os participantes relatariam o nome da pessoa mais importante da sua vida e participariam de um confronto com o auditor, no qual o auditor falaria que não liberaria um procedimento para o seu ente querido. E a medida da pressão arterial foi feita mediante medidas sucessivas a cada 15 segundos, e a medida da religiosidade foi feita mediante a Religious Orientation Scale, que consegue separar a religiosidade intrínseca da extrínseca. Então, agora, para explicar um pouquinho da religiosidade extrínseca e intrínseca, a diferença entre elas se dá basicamente aqui. A religiosidade intrínseca, a pessoa tem uma fé amadurecida, na qual ela vive mediante aos dogmas dessa fé, e ela harmoniza as suas atividades do dia a dia, aquilo que acredita, para viver de acordo com a sua fé. Já a religiosidade extrínseca, a pessoa basicamente acredita num efeito externo da fé, com um status, um poder, e ela não abre mão daquilo que ela acredita, não harmoniza o seu dia a dia com os dogmas da sua fé. Então, como resultado do trabalho anterior, os indivíduos idosos com maior religiosidade extrínseca demonstraram uma reatividade exagerada comparada aos participantes jovens e aos idosos com maior religiosidade intrínseca. Ou seja, os idosos com maior religiosidade intrínseca tiveram a mesma reatividade de pressão arterial que os jovens. Então, os idosos que apresentavam aquela religiosidade que influenciava diretamente no seu estilo de vida tiveram um valor de pressão arterial comparado de jovens, uma pressão arterial melhor. Então, os autores apontam, a importância da orientação religiosa para a reatividade da pressão arterial, principalmente em idosos. A frequência religiosa com a medida alostérica, que é um medidor pelo qual a gente avalia um score de risco, baseado em medidores biológicos, onde o organismo foi diretamente exposto a uma exposição crônica de estresse. Então, a gente vai avaliar medidores como a glutationa, a peroxidase resdutase, peroxidase vitamina C, vitamina E, entre outros fatores que avaliam o estresse, e vamos avaliar essa desregulação. Segundo alguns autores, esses biomarcadores podem capturar essa desregulação dos sistemas do organismo e avaliando até desregulando a pressão arterial sistólica e diastólica. Foram avaliados, então, 853 participantes nesse estudo de envelhecimento bem-sucedido de MacArthur, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e se obtiveram amostras de sangue e urina. E foram também submetidos a aferições da pressão arterial. O valor do AL foi definido pela soma dos diversos biomarcadores já que foram citados,
e pela pressão arterial, índice de cintura e quadril, hemoglobina glicada, cortisol, norepinefrina, epinefrina, entre outros. Como resultados, obteve-se que a frequência pelo menos semanal a um templo religioso esteve associada a menores níveis de AL em mulheres, mas não em homens. Acredita-se que esse resultado é obtido, né, com melhores prognósticos em mulheres, porque as mulheres estão mais adeptas, né, têm uma adesão mais afinco, né, de espiritualidade, religiosidade. E mesmo após o controle para a idade, a renda, a educação, o estado civil e o estado funcional. Isso levou os atores a sugerirem que a frequência religiosa pode alterar os mecanismos na desregulação dos sistemas fisiológicos, como no caso, né, a pressão arterial, influenciando nos desfechos clínicos de adesão ao tratamento ou até mesmo de cura. E a conclusão do artigo foi de que esses achados abrem, né, uma nova e desafiadora linha de pesquisa, a importância, né, da pesquisa acerca da influência da medicina e espiritualidade, acerca da hipertensão. E os fatores comportamentais, culturais e psicológicos parecem ter um papel cada vez mais marcante na etiopatogenia de doenças cardiovasculares, devendo ser avaliadas pelos profissionais de saúde que atendem a pacientes com doenças cardiovasculares. Então, uma vez que mais pesquisas são feitas demonstrando a real influência dos fatores de religiosidade em cima da hipertensão e outras patologias, traz uma confiabilidade melhor para serem abordados esses assuntos, até mesmo na terapia, como prevenção e cuidado do paciente. Então, em alguns idiomas, a tradução da palavra pensamento significa curar, cicatrizar a mente. Então, através de pensamentos, orações, meditações, é possível curar a mente, modulando sinapses pela plasticidade cerebral. Levando ainda em consideração os relatos do Dr. Álvaro Avezum, que é diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão e da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, ele afirma que os sentimentos ruins, como intolerância, ingratidão e ressentimento, atuam diretamente sobre o adoecimento, que a raiva faz mal para a saúde. E essas emoções negativas podem alterar o sistema imune, o grau de inflamação, a coagulação, os níveis de hormônio como adrenalina, e o indivíduo que vive rodeado desses sentimentos tem mais propensão a taquicardia, arritmia e pressão alta, por exemplo. Sobre como isso impacta, né, na longevidade, acredita-se que ter um propósito de vida e indivíduos satisfeitos reduzem de 12% a 17% o risco de morte ou até mesmo de suicídio. A solidão e o isolamento social, por vezes, aumentam 29% dessa taxa. Então, a ciência cada vez mais olha a maneira de viver do ponto de vista da atitude moral e mental associados à doença. As primeiras pesquisas observaram marcadores como a inflamação, a coagulação e a descarga de hormônios. E depois vieram os estudos observacionais. Já existem muitos estudos que relacionam a disposição ao perdão ao menor risco à doença coronária e o sentimento de raiva ao maior risco de diabetes. Porém, ainda estamos na fase de intervenção, que são estudos randomizados, ainda preliminares, mais informativos, e novas pesquisas são sempre necessárias para melhorar nesse quesito. Então, a ciência e espiritualidade, em resumo, né, para o Avezum, ele diz que a ciência que não investiga a espiritualidade não é ciência, ela não pode ser dogmática, precisa analisar tudo que for novo. No mínimo, é desatualização de quem não consegue aplicar o método científico à espiritualidade. No início, não entendiam e achavam que se tratava de religião, mas quando vem a quantidade de coisa publicada, passam a endossar. Seria isso. Parabenizar então a Ana, a Letícia, que é a coordenadora do grupo, né, de ligantes da Liga de Espiritualidade,
dizer que o Herr Koenig, que foi citado aqui, mais o Alexander Moreira Almeida, né? O Avezum, Dr. Avezum, que é amigo do Dr. Manuel, só para dizer que essas conexões todas nos inspiram e nos animam a trabalhos científicos, a estudos científicos, que é o motivo de terem esse grupo de ligantes aqui, porque a gente está estudando um livro que é da Alma, Corpo Físico, que é um livro profundamente relacionado à raiz da espiritualidade, né? E que pode ser usado para todas as religiões, no sentido dogma A, B, C e D de cada religião, mas você desanuvia isso, você mostra o que é a espiritualidade, da onde ela vem, e você vai lá no fundo dela. Pode parecer assim que a gente não é proselitismo, que é uma palavra que diz vou convencê-los a ser espíritas. Então não é esse o objetivo. O objetivo é ser basicamente conhecer, e vocês fazem a decisão da sua vida, né? Falar, eu gosto, eu não gosto, e eu acho que isso está certo ou não está certo. Mas é a forma que a gente tem aqui, oferece, né? Foi a maneira de trazer vocês a esse grupo de estudos. E as ideias são estudar o livro, várias coisas, e dentre elas, que a gente também faça no futuro um sonho, né? Não precisa ser mais ligado à universidade, que inclusive nós temos aqui a Rose, né, que tem também esse sonho um dia, talvez, eu penso no meu, mas acho que o seu também deve ser, de a gente ter um núcleo de estudos de espiritualidade em que a gente possa fazer pesquisas, né, e muitas coisas possam ajudar, né, as pessoas e, enfim, a comunidade e o planeta a entender melhor a espiritualidade, entender melhor como que nós temos que temos que agir, né, vendo sobre o pensamento que você traz lá de baixo, né? E vendo que a gente, olhando uma partícula, uma hora ela é partícula, outra hora ela é onda, porque nós influenciamos com o nosso pensamento muitas coisas. Então, se nós tivermos essa capacidade de mudar primeiramente a nós, né? Para nós entendermos, daí depois a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Esse é o objetivo, né? Então, é só um comentário que eu queria deixar claro lá para os ligantes, porque a gente às vezes não fala isso, porque a Letícia que fica lá, né, com vocês. E aí, estava até conversando com o Enzo sobre isso, que a gente fica um pouco, às vezes, incomodado, porque a gente fala profundamente de espiritismo, espiritualidade a fundo, não fala de dogmas, mas fala dos estudos. Então, vocês talvez fiquem um pouco assim, até assustados com tudo isso, né? Obrigado. Era isso, e vamos deixar para discussão. Manuel, queria, em cima desse trabalho apresentado pela Ana, fazer uma pergunta para você me responder, se possível. Quando começou os estudos em cima das doenças, o principal foco era tratar a doença. Ou seja, eu tenho hipertensão arterial, quero tratar a hipertensão, usar um remédio que faz ela cair. Certo. Aí, com um pouco mais de estudo, foi visto que uma molécula que está intimamente relacionada com essa doença é o cortisol. Então, o cortisol afeta ali. Então, a matéria está ali. Então, isso dali está afetando. Hoje, com esse trabalho que a Rose trouxe para nós temos o tálamo com uma antena captando essas energias no meio, nos sentidos, ativando o hipotálamo, por hipófise, secretando ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, que atua sobre a suprarrenal, aumentando os níveis de cortisol. Então, nós estamos caminhando para trás para chegar à causa. E aí tem a questão que o Amir levanta sempre, que a patologia vai desaparecer. Então, seria justamente esses trabalhos que estão sendo apresentados, é levar esse
dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é exatamente focar no que eles estão chamando hoje de enfermidade moral. Eu já falei isso até em outra ocasião, mas o Alvo até me falou isso, pessoal, o foco é enfermidade moral. E aí estão buscando métricas que sejam, do ponto de vista metodológico, perfeitas, para poder fazer os estudos randomizados. Porque tudo isso aí são estudos observacionais que criaram a hipótese. A hipótese não dá uma dúvida a mais, que ela já é plausível. O que precisa é fazer uma randomização para aplicabilidade clínica. Certo? Entendeu? É isso. É isso que a busca do Alvo é essa. Aplicar na clínica, mas você tem que ter o estudo randomizado. E agora, com as evidências que estão aparecendo dia a dia, acho que o caminho é esse. O que eu... E como será o médico do futuro hoje? Porque dentro da tua história de medicina, o que você tinha de psicologia não tinha nada. Era tudo matéria, né? Vai ter que mudar, né? A forma. Os professores de psiquiatria falavam que quando você visse alguém com uma tatuagem, era psicopata. Vixe Maria. Diagnóstico de psicopatia. Era psicopatia. Era psicopata para assim, eu ouvi isso. 1978. A gente tem então nós temos aqui uma conexão lá da Dux University, que é que o Alexander esteve com que lá é o Henry Collins, que comandava, só para ter uma ideia. Ele fez o pós-doutorado dele. Pós-doutorado dele lá. E a gente quer falar para os alunos uma questão do número de médicos formados atualmente, né, o número de médicos formados, nós estávamos conversando isso ontem à noite, né? E o que fazer, como que o médico vai ser diferente, como que ele vai melhorar a sua performance perante o paciente, conhecendo essa parte, conhecendo a alma, tratar o paciente como um todo, né? Integral. Essa vai ser a diferenciação, portanto, a oportunidade vocês estão tendo, porque são 120 de uma faculdade, 40 da outra, mais 50 da 250 médicos em Cascavel. Como é que nós vamos botar todo mundo para ganhar um valor irrisório para se submeter a coisas, né, de grandes empresas que estão chegando na cidade, etc. Então, tem que se diferenciar dessa forma, né, para você cumprir aquele objetivo de ser um médico de raiz, médico de raiz, que significa aquele que, por ideologia e por sonho, quer cuidar das pessoas. E não porque ele vai, por sonho, arrumar um emprego para ganhar dinheiro. Então, pensem nisso. Pode continuar a assistir o curso, né? Tem tempo. Muito bem, pessoal. Chegamos no nosso termo, né? Mas eu queria fazer um rápido comentário, como eu gosto sempre de fazer, catucar. Catucar. O Manuel Sheila falou uma coisa espetacular, que nós espíritas, né? Principalmente nós espíritas, porque no âmbito das outras religiões poucos estudam de fato como a coisa acontece, porque já entenderam que funciona. Jesus apresenta a proposta necessária para a felicidade. Pronto, isso é suficiente. Vive aquilo é feliz. Tá? Então não estão errados. Eles já estão lá. Só que nós que estudamos queremos entender como funciona. Por isso somos devedores àqueles que não estudam. E aí, o Manuel falou uma coisa muito interessante. O ponto final nós já sabemos. Ponto. As evidências estão demonstrando isso. Tá, mas como é que eu posso cientificamente demonstrar que de fato, como isso funciona? Para que isso possa ser, que uma das características do conhecimento científico é a sua replicabilidade. Então, aqui a vez 1, cadê aqui? A ciência que não investiga a espiritualidade não é ciência. Bom, ele deve ser espiritualista, porque a matemática não precisa estudar a espiritualidade. Dependendo da engenharia, ela também não precisa estudar a espiritualidade.
Mas o engenheiro precisa, porque ele vai lidar com pessoas. O matemático precisa, porque ele vai lidar com pessoas. E aí, quando a gente olha a ciência dessa forma, eu preciso entender, eu estou falando de que ciência? E então eu vou usar a matemática para provar a espiritualidade, para demonstrar que a espiritualidade funciona? No método randomizado, tudo bem, eu vou ter quantificações. Só que nós estamos falando de espiritualidade, estamos falando de como as pessoas entendem a si mesmas e como é que elas se relacionam em relação, por exemplo, no âmbito da medicina, no âmbito da saúde, com o seu próprio corpo. Certo? E esse é o grande desafio. Que metodologia científica da atualidade, e eu vou enfatizar bem isso, da atualidade, poderemos utilizar para, em pesquisas científicas, fazer isso que o Manuel Estela disse. No final da nossa encarnação, nós recebemos esse compromisso, junto com outras pessoas, de pensar qual método poderemos na academia, para nós espiritualistas, poderemos usar na pesquisa científica da atualidade. Índio, por que você está reforçando tanta ideia de na atualidade? Porque o método para fazer isso já existe. Só que por questões culturais, nós, espíritas, transformamos esse método num método religioso. E, infelizmente, métodos com aspectos religiosos não são aceitos na academia e nem devem ser. Que é o método kardeciano. Ponto. Nós vamos ter que suplantar isso em algum momento. Hoje, nós temos que usar o que a academia nos oferece. E existe algum método aceito no universo acadêmico que possa ser utilizado como ferramenta metodológica e a espiritualidade como campo específico de conhecimento, o campo objetivo de conhecimento, para a demonstração da sua funcionalidade no âmbito das pesquisas científicas? A espiritualidade tem uma repercussão no tratamento de saúde. Mas por que não tem em todo mundo? Por que nem toda pessoa que tem fé consegue alcançar os mesmos resultados? A ciência, como ela é hoje, ela não consegue responder isso, porque é a ciência muito objetiva. Porém, no século XX se desenvolveu um método filosófico científico que consegue alcançar isso. E no doutorado nós vamos trabalhar isso. Nós vamos, no primeiro momento, apresentar ferramentas metodológicas no âmbito da ciência de você resolver o problema que o Manuel falou. Como é que eu demonstro a eficácia, o funcionamento, as estruturas da espiritualidade em relação à vida humana? No doutorado a gente vai fazer a relação na educação. Porém, como a gente vai trabalhar no primeiro momento da construção das ferramentas metodológicas, construção não, porque elas já existem, a adaptabilidade da metodologia para a espiritualidade como um campo de conhecimento, acredito que ao terminar o doutorado, aí tem uma colega que também está numa pesquisa parecida, a gente já começou a conversar para direcionar, para dar o mesmo direcionamento. Provavelmente nos próximos anos, junto com outras pessoas, nós vamos ter o que o doutor Álvaro está precisando. Como é que vocês, meninas, que estão concluindo, estão no curso de medicina, estão estudando, dentro do entendimento de espiritualidade de vocês, dentro da prática de cada uma, como é que você vai chegar para alguém e demonstrar cientificamente que a espiritualidade de fato funciona, como funciona, por que funciona e por que não funciona em algumas situações? Funcionar, na minha opinião, funciona sempre. Eu diria assim, sem errar, funciona sempre. Só que o resultado não é o que você quer. Essa que é a diferença. Você quer, porque quem é você para querer alguma coisa? Você tem que entender o que você quer primeiro. Porque eu quero, então aí eu vou ficar reducionista. Espaço, berço, túmulo. Pronto. Aí vai tomar tudo bem, aí tá certo. Então agora, quem tem que questionar a ciência somos nós. Quem já abordou, já começou a botar a mão, como diz o aluno, que a ciência está botando a mão na espiritualidade,
quem já está, eu creio, sem falsa modéstia, né? Modéstia à parte, nós estamos um pouco acima, à frente. Já começamos, já demos partido, já estamos lá no quilômetro bem à frente. E a ciência que está engatinhando, no meu entender ainda, com relação à espiritualidade. Então o questionamento deve ser nosso. Só que nós temos, o Décio mesmo já falou uma vez, eu não me esqueço, o Haroldo contou que o Décio relatou isso, que ele já deu alta para o paciente que partiu, que morreu. Ué, por que está errado isso? Foi tamanho o filtro dele, a compreensão naquele momento da viagem, que ela falou, maravilhosa viagem intrínseca. O cara viajou para dentro, ele encontrou o resultado, só que não é aquilo que a gente quer. Quem é você? Quem somos nós para querer alguma coisa? Frente à natureza, à vida, ao universo, cheio de matemática, cheio de fórmula para explicar isso tudo. Lei da gravidade do todo o seu universo, enfim. E essa espiritualidade que ela colocou, para mim, foi um negócio interessantíssimo da extrínseca e intrínseca. Para resumir, sem devagar muito, a extrínseca é o prédio lá, o templo que você vai lá dentro procurando alguma coisa. O teu Deus, o teu negócio, né? O intrínseco é você, o teu coração. Esse é o intrínseco. Que cabe lá dentro, mas lá dentro não cabe você, porque não tem nada a ver uma coisa com o outro. O Haroldo também explicou muito bem que nós equivocamos no conceito. Falamos que o templo sagrado não é sacrifício da igreja. Isso aqui é sagrado. Sagrado por quê? Me explica por que é sagrado. Foi o homem que construiu, o ser humano que construiu, ele é sagrado. Aí, onde é que você aprendeu isso? Sagrado é você. O que está dentro de você. O teu tempo inteiro, muda tudo. Como ele explicou também, sem questionar, sem menosprezar, não é isso, só para a gente entenda os conceitos, é palpável, o conceito é palpável. Ele falou assim, a Bíblia é sagrada, naquele papel, mas sagrada por quê? Alguém imprimiu. Então por que é sagrado? Sagrada é a palavra. Dentro dela, o conceitual é diferente. Muda tudo. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o Evangelho na letra. Não a letra do Evangelho. Diferente. Só para entender, você viu, vou ter que fazer. Eu já vi esse conceito. Eu trabalho a partir de alguns estudos também fora. Amor exigente. Uma vez uma pessoa falou assim: eu fui fazer jejuar. Me desculpe, vou explicar para você. Jejum não é jejum do estômago. Porque o estômago não tem ética. Se você deixar o cara com fome, ele não aprende. Jejum é de maus pensamentos, desvirtuação, não explicou lá, de sintonia, procurar a sua simbiose instrutiva, salutar, edificante, com meditação. Esse é o jejum. É isso que eu entendo. Então é isso que eu queria colocar. Porque eu estava mostrando para mim, você vai estar tendo um congresso na USP agora, só de espiritualidade. Eu botei para mim, mas nós só queremos já vimos isso aqui, isso para nós não é que somos melhores, mas nós já dissecamos boa parte daquilo. É aquilo que eu colocava no início, a gente já entende o final. O que o Vlamir fala, para nós que pesquisamos, e muitos de nós estamos no meio acadêmico, é que a ciência atual, a chamada ciência oficial, ela está engatinhando. Ela não vai nos ajudar se nós não oferecermos para elas, para a ciência oficial, os métodos adequados para que ela possa observar o fenômeno. Exatamente. Então, dentro da proposta de doutorado que a gente está trabalhando, e eu estou falando isso não é por nada não, porque eu vou precisar muito da ajuda de todos, nós estamos construindo rotas e ferramentas para oferecer à ciência oficial, para que ela possa olhar o fenômeno e dizendo, peraí, tem uma coisa interessante aqui, como é que isso funciona? O que nós estamos fazendo aqui é acordar para lá onde nós estamos, como é que a gente contribui para isso? Porque muitos de nós estamos esperando que a ciência oficial prove o espírito. Me desculpa, não vai fazer isso.
Enquanto nós que já estudamos, que já conhecemos o ponto final, né, enquanto nós não apresentarmos isso, eles não vão olhar. E vão olhar, mas vão identificar esses aspectos, mas sem entender como de fato funciona. Funcionar, funciona. Como? Pois é, e aquilo que nós estamos estudando, nós encontramos pesquisadores, filósofos, alguns, que já apresentaram métodos de como é que você analisa isso e demonstra dentro de uma linguagem aceita pela academia, estudada pela academia. Então, é possível hoje fazer cientificamente, só que ainda essas ferramentas ainda são muito iniciantes, mostrar isso para, no momento seguinte, demonstrar. Aí sim, compete a nós espíritas que estamos na universidade. Mas já existe um método já há quase 170 anos que já facilita todo esse processo. Qual? Calma, vamos chegar lá. No próximo domingo, Dia das Mães. Tá? Vocês decidem se querem ou não. As mães decidem. É, as mães decidem. Tem estudo normal? Estudo normal? Rose? Estudo normal? Então, domingo, a Rose continua no nosso estudo aqui. Tudo bem, pessoal? Muito bom. Deixa eu só encerrar ali.